E o insucesso da anestesia, né? O que pode levar a gente a ter insucessos? Dá mais importância ao tipo de anestésico em detrimento do estudo das técnicas anestésicas. Gente, não existe anestésico milagroso, né? A gente já conversou sobre isso aqui. É o melhor anestésico no lugar errado, não vai dar certo, tá? Até como o anestésico mais primitivo de todos, né, uma cocaína no lugar correto, vai fazer com que você tenha um bloqueio anestésico adequado. Então, não adianta o pessoal ficar, ai, articaína, que não sei o quê. A articaína é ótima, eu gosto da articaína, não estou falando mal da articaína, ok? Mas ela tem limitações. Existem estudos que mostram que o grau de parestesia com a articaína, mas a articaína principalmente, é muito grande, né? Inclusive aumentando picos de parestesia depois que ela foi liberada lá nos Estados Unidos. Existem estudos que mostram isso. Então, para bloqueios de ramo, como a gente está falando aqui, né, bloqueio do nervo alveolar inferior e tal, ela não é indicada. Mas para infiltrativas ela é excelente, devido ao quê? Sua lipossolubilidade. Ela tem uma difusão no tecido muito boa, mas não é perfeita, né? Não existe sal anestésico perfeito. E é importante que a gente entenda isso. Desconsideração dos conceitos básicos, né, de sucesso da técnica já consagradas, né? Então, assim, você sabe que tem problema de taxa de insucesso. Foi o que aconteceu comigo no erro que eu falei para vocês no começo do vídeo, no começo da aula. Eu insisti tanto no bloqueio do nervo alveolar inferior na paciente que eu provoquei o que nela? Uma lesão nervosa. Eu insisti tantas vezes, eu punsei, ao invés de eu procurar alternativas para poder melhorar o meu bloqueio, eu insistia sempre na mesma técnica. E a técnica para ela não funciona. Entendeu? Então, gente, a gente tem que procurar novos caminhos, novos estudos, né? Existem estudos bacanas sobre plexo nervoso que são muito legais, que falam justamente sobre esse emaranhado de nervos, né? E como que eles são intercomunicantes, né? Gente, até você tem network, os nervos não vão ter? Por favor, né? O mapa não é o território, gente, é assim. Não é porque você estudou aqui, a gente estudou anatomia, que eu falei que as pessoas têm lá o nervo infraorbitário, dele sai o nervo alveolar anterior superior e o nervo alveolar médio, que todas as pessoas vão ter o nervo alveolar médio. Eu já acabei de falar lá que nem todo mundo tem. Então, existem variações anatômicas. Agora, você precisa ter um guia na sua cabeça para lembrar aonde estão essas inervações, como a gente conversou aqui, na região posterior, na região anterior, por onde ele entra nas raízes, né, nos forames alveolares. Então, assim, gente, isso é importante, você tem esse conceito, mas ele não é uma verdade absoluta. É a mesma coisa você pegar um mapa desses do Maps, Google Maps, e você querer que o mapa seja igual ao que está na rua. Não é assim, gente. O cara lá da prefeitura vai, muda uma placa, pronto, aquilo vira contramão e você já não pode entrar naquela rua. Aquilo que está no mapa já não é mais o que está na realidade, tá? Então, assim, gente, existem diferenças. Por exemplo, quando você vai fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior, saber que o plexo nervoso, todo o plexo, inclusive as fibras motoras, elas participam do processo de dor. Não é à toa que existe processos que travam a mandíbula, né? Trismos, e que eles precisam ser bloqueados de forma adequada. Principalmente quando você vai fazer, por exemplo, a pterigo-mandibular, o nervo alveolar inferior, o lingual e o bucal, como a gente vai ver aí na frente. E conhecimento sem prática é desperdício. Existe uma técnica de aprendizado que é chamada de técnica transformadora, que é cabeça, mãos e coração. Tá? O que isso quer dizer? É head, heart. Uma coisa assim. O que acontece? Mão. O que acontece? Você tem que ter um conhecimento na sua cabeça, como a gente está passando aqui agora para vocês poderem melhorar as suas técnicas anestésicas. Você tem que pôr esse conhecimento em prática. Então amanhã você já pega e põe em prática, meu Deus do céu. E só aí é que você vai ter o quê? A transformação. Você vai passar de uma pessoa que tinha dificuldade para ter anestesia para não ter mais problema com isso. Entendeu? Diferença básica.
Então, a transformação ela só ocorre quando você põe em prática. A prática sem o conhecimento, ele é vazio e ele pode causar atrogenia. O conhecimento sem prática, ele também é vazio, porque é um desperdício de tempo. Você vai aprendendo, pra quê? Se você não vai pôr nada em prática. Perda de tempo da sua vida. Podia estar assistindo o Netflix, tá aqui vendo a gordinha falar. Então, se você já tá vendo a gordinha falar, põe em prática o que a gordinha tá falando, caramba. É simples. O que você tem a perder? Nada. Só tem a ganhar.